Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Bom, a minha trajetória na organização, ela começa um pouco cedo. A minha mãe, ela estudou o livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Eu deveria ter mais ou menos uns 4, 5 anos. Posteriormente, a gente se mudou e ela veio a ter contato com a verdade, entre aspas, na década de 80, por volta de, acredito que 84, 85, por aí. Aí ela já começou a estudar o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. E eu participei do estudo, comecei a responder algumas perguntas que a minha mãe não sabia e eu entendia o que o parágrafo estava dizendo. Logo em seguida foi me oferecido um estudo bíblico no livro, meu livro de histórias bíblicas. E posteriormente eu passei para o Poderá. Mas sabe como é que é criança indo para a adolescência? Ela não dá muita vazão, né? Até porque eu tinha muito problema familiar. Aí eu acabei deixando o estudo de lado. Quando foi no final de 1992, eu procurei uma congregação chamada Jardim Alvorada. É bom lembrar que eu sou do Rio de Janeiro. E eu comecei a estudar. Só que não era no meu território. Eu fazia parte de um território chamado Ouro Preto, que posteriormente eu migrei dessa congregação para a congregação Ouro Preto, onde eu comecei a estudar até com o ancião, o Antônio Félix Pereira. Ele era ancião presidente na época. Minto, ele não era presidente. Quem era presidente era o José Floresvaldo. Ele era dirigente da Sentinela. Eu comecei a estudar com ele, né? Eu preferi começar do zero de novo. E quando foi no final de 1993, eu me tornei publicador. Todo empolgado, né? Queria fazer mais para a organização. Porque a gente é sempre lembrado, a gente é exortado nas reuniões, né? Hoje em dia eu sei que é programação neurolinguística e a gente está sempre à mercê daquela cirurgia que a organização faz no seu cérebro e no seu coração, né? Ela coloca diante de você possibilidades infinitas dentro da organização para servir a ela própria. Só que a gente sabe, hoje a gente sabe que é desse jeito. Antes não, a gente achava que era um procedimento que te levaria a ter uma boa amizade com o Criador e assim, cooperando com a organização dele, a gente colheria frutos de felicidade na frente. Pois bem, 92, final de 92, eu comecei a estudar. Em 1993, me tornei publicador. Em 1994, eu me batizei num congresso Temor Piedoso, cheio de expectativas. Como eu queria fazer muito mais, o meu alvo ele era ser viajante de circuito. Então, quando foi em 1995, num congresso, que me fugiu a memória agora, eu assisti a reunião para Betel, e devia ter mais ou menos uns quase 50 irmãos. Só ficaram 4 comigo para poder assistir às reuniões. A reunião com o intuito de ser orientado como a gente poderia ir para Betel. Aquela reunião com o representante de Betel, a gente senta com ele, conversa, ele indaga da gente, diversas coisas. No meu caso,
eu tinha tido um problema com drogas em 1992. Eu usei maconha de 1991 até 92. Por um lado, foi bom estudar com os TJs, porque eu consegui me livrar disso. E quando eu apresentei o fato ao representante de Bethel, eu fui aconselhado passar mais 2 anos, que quando é nesse aspecto, o Bethel pede 5 anos, né? Para quem já teve problema com alcoolismo no passado, com drogas, foi desassociado, repreendido, essas coisas. Aí eu arquivei a carta, conversei com o meu ex-instrutor, que era muito meu amigo na época, e eu estava sendo cogitado para ser servo ministerial. Então eu comecei a me empenhar nesse aspecto. Saí de pioneiro auxiliar, mas como eu tinha uma vida turbulenta demais, familiar, eu acabei sendo desassociado. Eu fui desassociado em 1996, voltei em 1999 e fui desassociado pelo mesmo motivo. Então eu passei aí quase 14 anos fora da organização, eu acredito. Só que a vida vai, a vida vem, e eu comecei a trabalhar em delegacia. Eu não era concursado, eu fazia aquilo que a justiça chama de usurpação de cargo público, mas como tudo no Rio de Janeiro, tudo é válido, né? Então você acaba atuando como policial e é usado como policial e você não é policial, né? Trabalhava em delegacia e tudo mais. Eu via tanta coisa errada, né? Eu conseguia enxergar a desgraça do ser humano em todos os aspectos. Foi quando, em 2013, eu passei 4 anos trabalhando em delegacia. Aí eu pensei comigo, cara, eu não quero mais isso pra mim. Aí eu pensei, esse mundo é uma mentira mesmo, né? Uma mentira doentia. Foi quando eu pensei, sabe de uma coisa? Eu vou voltar para a organização. Porque no meio dessa mentirada toda, só existe um polo produtivo de verdade, que é a organização. É o que eu fiz? Eu comecei a frequentar as reuniões e por coincidência não, né? Melhor dizendo, quando eu comecei a frequentar as reuniões, aí eu soube que a sociedade ela estava. Eu tinha lançado um site, eu achei aquilo muito esquisito, porque na década de 90 o que mais se te incentivava, desincentivava era você usar a internet. Eu já vi que tinha uma coisa errada ali, mas sabe como é que é, né? Você vê as coisas, mas você deixa passar, né? Afinal de contas, você não quer ter uma mente diabólica. Porque se você começar a cogitar algumas coisas que não tem muito sentido e a própria sociedade entra em contradição, você acaba tendo medo de ter uma mente dominada pelo diabo, porque é assim que é colocado na sua mente. E eu entrei no site, eu estava até numa lan house, só que quando eu digitei o site, veio alguns sites indicando outros sites, né? Que eram de pessoas apóstatas. E eu dei de cara com quem? Com Raymond France. Aí eu disse, poxa, mas quem é esse cara? E comecei a ver algumas coisas dele e minha consciência doeu na hora, sabe? Eu saí do vídeo dele, xinguei o cara de tudo quanto é nome. Aí eu imaginava, esse cara é um apóstata. O cara não vale nada, abandonou a organização do verdadeiro Deus.
Só que eu fiquei, sabe, com a consciência doendo, mas ao mesmo tempo curioso. Porque você não é possível. Será que alguém está se passando por ex-membro do corpo governante? Aquela coisa toda que é colocada na nossa mente. Aquela história me perturbou, entendeu? Quando foi uma semana depois, eu tomei coragem e vi o vídeo do Raymond France. Eu pensei assim, poxa, mas esse cara, não é possível que esse cara esteja mentindo, porque eu analisei o vídeo. Eu analisei, mas mesmo assim não quis dar o braço a torcer. Aí, em seguida, eu acabei conhecendo o vídeo do Paulo Sávio, que hoje nós somos amigos. Na época eu morava no Rio de Janeiro. Também foi outro cara que eu xinguei muito, dizendo que ele era um verdadeiro apóstata. E aquele pensamento, né, todo inimigo do Criador, a gente tem como objetivo distância e desejar a morte dele, porque a realidade é essa: a sociedade incute na nossa mente ódio por essas pessoas. Só que eu também esqueci de lembrar, de avaliar, que o próprio Cristo disse que a gente deveria orar pelos nossos inimigos, né? Enfim, eu marquei com o Paulo Sávio, né, na época, em 2013, porque nesse mesmo ano saiu uma explicação da sociedade dizendo que a inspeção não havia acontecido em 1919. Assim, ué, não aconteceu. Só que eu me lembrei que eu tinha visto um vídeo do Paulo Sávio lançado em 2010 e ele provou por A mais B que a inspeção não tinha acontecido em 1919, porque naquela época a sociedade ainda estava impura. O corpo governante, ele usava símbolos astrológicos, tinha todo aquele conceito espírita que hoje a gente sabe que é. Aí eu falei assim, não, não é possível. Como é que a luz brilha para um apóstata primeiro para depois de brilhar para a sociedade? Tem alguma coisa errada aí. Eu revi o vídeo do Paulo Sábio, revi o vídeo do Raymond France, foi quando eu entrei em contato com o Paulo Sábio. E eu me lembro como se fosse no dia de hoje, no dia de sábado, a gente conversou bastante. E eu morava em Nova Iguaçu e ele mora na Tijuca. Hoje em dia eu moro em Minas Gerais. E eu saí de lá atordoado, cara. Porque eu não imaginava, sabe, aquela avalanche de verdades que foi colocado na minha mente. Eu levei sabe, um nocaute tão grande que eu fiquei sem chão. Só que antes, na mesma semana, eu e o Paulo Sávio, a gente tinha conversado a respeito por telefone. Ele me mostrou, dentro da publicação do Proclamadores, o que se dizia a respeito das luzes, né, de Provérbios 4:18, aquela contradição toda em relação ao texto de Romanos, capítulo 13, se eu não me engano, falando sobre as autoridades superiores, que Russell ele dizia que se referia às autoridades na Terra, né, às esferas municipais, estaduais e federais. Depois Rutherford teve um brilho dessa luz e mudou tudo, dizendo que as autoridades superiores eram o próprio Jesus Cristo. E posteriormente, não passou muito tempo, Rutherford voltou atrás e só citou aquilo que Russell havia dito. Quer dizer, aí que a ficha caiu. Eu vou falar para você, o impacto foi tão grande, que eu fiquei todo desestabilizado. Eu passei praticamente uma semana de cama. Eu quase entrei em depressão porque eu não queria aceitar a verdade que eu havia descoberto. Toda aquela verdade a respeito da organização, aquilo caiu em mim como se fosse um meteoro, uma velocidade de 300 por hora. Porque eu passei 14 anos fora da organização me culpando, deixei de fazer uma faculdade, deixei de fazer as coisas que eu gostava, andar de skate, tocar guitarra, sabe, por nada. E isso me deixou sem norte mesmo. Foi uma das maiores decepções que eu tive na vida. Aí eu olhava para trás, sabe, eu imaginava assim, poxa, eu deixei de casar, de ter uma família, de fazer as coisas que eu
porque eu gostava, porque eu sempre gostei muito de música, minha orientação musical é rock, porque eu não podia, porque é inserido na sua mente que o mundo vai acabar, então para que progredir? Para que buscar riquezas? Para que ter um curso universitário? Eu sempre gostei muito de ler, de fazer muitas pesquisas e tudo mais. E isso ajudou. Claro que eu tinha muitos problemas, então isso agregou mais problema na minha vida, porque depois que eu tive esse choque, a minha vida mudou totalmente. Pra você ter uma ideia, acho que foi a gota d'água para eu ter uma doença hoje. Eu tenho um transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade ele me causou hipertensão. Para quem levava uma vida de adrenalina, porque eu andava de skate, entendeu? Então eu não tinha indícios nenhum de uma vida doentia. E eu acabei ficando doente também. Eu tinha muitos problemas pessoais, mas a gota d'água foi descobrir que aquilo que eu acreditava, aquilo que tinha mais importância para mim na face da Terra era a organização, na realidade era uma grande mentira. Quer dizer, eu anulei a minha vida por 14 anos, porque eu me sentia mal, eu achava que tinha que estar na organização, me sentia frustrado por não atingir o alvo de Betel, sabe? Eu queria ser betelita e posteriormente passar. Eu queria ser betelita e passar uns 2, 3 anos, no máximo 4 anos, adquirindo experiência organizacional, para poder sair como pioneiro especial, para posteriormente eu atingir o alvo maior, que era ser um viajante de circuito. E eu lutei por uma mentira, e eu anulei a minha vida por uma mentira. Eu deixei de fazer as coisas que eu gostava por uma mentira. E entender que a gente é manipulado. A gente foi manipulado pela organização esse tempo todo, sabe? Foi uma tristeza muito grande mesmo, porque era só eu da minha família. E eu achava que o meu lugar era dentro da organização. Aí você dá de cara com um monte de mentira, sabe? Depois eu lembrei de um detalhe que eu achei interessante, que a sociedade hoje em dia ela aceita você fazer uso do cartão de crédito como donativo. Pois bem, eu me lembrei assim, imediato, uma lembrança imediata. Em 1995 foi lançada uma Despertar com o tema Dinheiro de Plástico. A matéria, ela condenava um irmão ter um cartão de crédito. Por quê? Isso acarretaria mais horas extras trabalhadas para poder pagar a dívida desse cartão. E, por conseguinte, você perderia reuniões e automaticamente você viraria um materialista. Anos depois, a sociedade passou a adotar aquilo que ela condenava. Olha que contraditório. Aí eu fui fazendo as minhas pesquisas pessoais depois que eu descobri e entendi o seguinte: que a gente tem que levantar a bandeira, se organizar e lutar contra toda essa mentira. Porque foi uma mentira dessas que atrasou a minha vida financeiramente. Hoje em dia eu não tenho família. Hoje em dia eu moro aqui em Minas. A minha namorada, ela é desassociada. Ela já sabe da verdade, mas a família dela inteira é da organização. E ela se sente também muito decepcionada. Muito decepcionada mesmo. E eu consegui entender que a gente precisa ajudar as pessoas que ainda estão lá dentro, passando por problemas que eu passei, sabe? Eu fiquei doente, eu deixei de progredir, eu deixei de fazer uma faculdade, eu deixei de ter família, eu deixei de ter um carro, eu deixei de ter muita coisa. Hoje em dia eu me encontro aqui em Minas Gerais, estou conseguindo recuperar o tempo perdido. Eu estou me preparando para eu poder fazer uma faculdade no futuro, eu tenho 44 anos.
Eu tenho a minha guitarra hoje em dia. Eu tenho bons livros de arqueologia bíblica que não tem nada a ver com a bobagem da Sociedade Torre de Vigia. Eu estou para fazer um curso pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Na realidade, é um instituto ligado à universidade, chamado Instituto Bíblico de Israel, que não tem nada a ver com aquelas maracutaias loucas que a sociedade apresenta como sendo a pseudo-verdade. E a gente tem mesmo é que sair fora de lá e ajudar as pessoas a saírem de lá. A gente tem que se movimentar, se organizar para lutar contra tudo isso que a sociedade ela faz conosco. E é isso aí, meu depoimento ele é curto, mas acredito que é de grande importância para ajudar outras pessoas, porque a gente tem que recuperar o tempo perdido, né? E ajudar as pessoas a saírem de lá, as pessoas que a gente gosta, para elas também recuperarem um tempo perdido. Bom, esse foi o meu depoimento. Não tem lá grandes coisas. Depoimento de uma pessoa que acreditava muito na organização, que teve a vida atrasada por ela. Engraçado, né? Eu amei tanto aquela organização e ela me maltratou atrasando a minha própria vida. Eu acho que é isso, a gente ama tanto aquela organização como sendo o único canal competente do Criador, e ela dá de volta pra gente aquilo que tem de pior: atrasar a sua vida, te escravizar e te humilhar. Bom, esse é meu depoimento. Um abraço. Inscreva-se, curta, compartilhe.